Olá, confrades, tudo bem com os senhores? Mais um vídeo aqui para o canal. Desculpa pelo barulho, se porventura no meio do vídeo tiver uma certa poluição sonora, porque aqui onde eu estou é um lugar que tem muito barulho. Então me perdoe por isso, mas hoje eu preciso fazer esse vídeo porque eu me sinto inspirado. E como o Trunks do futuro fala, gravar vídeos é uma questão de inspiração, certo? E hoje eu vou estar falando a respeito dos dois candidatos à presidência da República, tanto Bolsonaro quanto o Lula, né, que eles já estão indo para segundo turno, agora no dia 30 de outubro. E eu vou estar falando a respeito desses dois candidatos e presidentes, expondo as suas canalices, no caso, não em relação à corrupção, mas em relação à Red Pill mesmo, a propostas e leis aprovadas, tanto leis misândricas quanto leis mais pró-mulheres. E começando com o atual presidente, que é o Bolsonaro, ele sancionou a Lei 13.871 do ano de 2019, que ela exige que o agressor pague ao SUS, faça esse ressarcimento em caso de violência doméstica, tanto física, sexual, psicológica e dano moral ou patrimonial também à vítima. E como nós sabemos, o agressor, nesse caso, para a sociedade, né, e para muita gente, é o homem que faz todo esse tipo de violência doméstica, ele que bate, ele que agride, ele que faz pressão psicológica. O homem é o errado e as mulheres são seres de luz e elas nunca fazem isso. Sendo que, na realidade, os homens também sofrem demais na mão de mulheres perversas. Não são todas, no caso. É claro que eu também não sou a favor de violência nenhuma, de agressão, mas nesse caso dessa lei eu percebo uma certa hipocrisia no caso de quem seria esse agressor. Mais adiante, no ano de 2021, o Bolsonaro também sancionou a Lei 14.188 de 2021, no caso, que era a Lei de Violência Psicológica contra a Mulher, que é uma lei que já está no Código Penal, né, com reclusão de 6 meses a 2 anos para quem praticar esse tipo de conduta. E um trecho da descrição dessa lei é que lhe perturbe, né, o pleno desenvolvimento, o que vise degradar ou controlar, né, as suas ações, comportamentos, crenças e decisões da vítima, no caso a mulher, que faça ela ter sérios problemas, no caso psicológicos. Mas o que me chama mais atenção nessa lei é a questão do pleno desenvolvimento, porque a questão do pleno desenvolvimento ele é voltado mais a questões de crianças, adolescentes que estão em processo de formação e eles precisam ter esse desenvolvimento até a fase adulta para ter essa autonomia, esse pensamento crítico. Normalmente esse termo de pleno desenvolvimento é usado em questões de educação, nas leis e diretrizes de base e tudo mais, que tem o objetivo realmente de formar cidadãos conscientes, no caso. Então esse termo pleno desenvolvimento para as mulheres adultas fala muito sobre realmente a situação que nós vivemos hoje. Elas não têm tantas responsabilidades. Elas querem ter o poder dos homens, mas não querem ter as responsabilidades que os homens têm. Elas querem ter a responsabilidade de crianças e adolescentes, que não são responsáveis pelos seus atos, no caso. Então essa lei realmente surgiu, estava já tramitando já. O Bolsonaro sancionou, teve muitas críticas, até aqui mesmo da comunidade, e é uma lei assim muito complicada, porque ela envolve não só âmbito familiar, mas também qualquer tipo de homem. Qualquer tipo de homem que fizer violência psicológica e for comprovado, é claro que também a lei ela é muito frouxa e ela tem muitas brechas em relação ao que seria essa violência psicológica. Então, se ela conseguir comprovar isso, já é violência psicológica e, dependendo da sentença, até 2 anos de cilindro. É uma questão muito complicada também. E assim, nessa lei também, por exemplo, vamos pegar um exemplo, no caso, se eu estiver namorando, coisa que eu não vou fazer no caso, mas uma situação hipotética, e eu falar que, por exemplo, se você for nessa festa, né, com seus amigos, eu vou terminar com você porque eu sei que essa festa vai ter muita
prostituição, sei lá, drogas e tudo mais, e ela acha que isso é um dano psicológico, uma violência psicológica, eu corro o risco até de ser preso por causa disso, né? Sendo que eu tenho, né, o direito de não estar numa relação, sendo que essa minha namorada não me respeite. Então é só um exemplo a respeito dessa lei, que ela é uma lei muito polêmica e a pior realmente do governo Bolsonaro. E no ano aqui de 2022, foi aprovado, né, claro, a medida provisória 1116 do ano de 2022, que é o programa, né, Emprega Mais Mulheres e Jovens, né, que é uma medida que flexibiliza empregos e flexibilização do trabalho de mulheres e jovens, né, que realmente têm dificuldade de entrar no mercado de trabalho. E o que insiste nisso, né, jornada de trabalho, né, flexibilização nessa área, antecipação de férias, os horários e saídas podem ser menos rigorosos, pode ser mais flexíveis no caso. Então, essa medida provisória é mais sobre isso. É claro que só emprega mais mulheres e jovens, né? Porque homens realmente não estão desempregados. Então, todos os homens estão empregados, eles não precisam dessa ajuda do governo, né, para poder arrumar um emprego, porque o homem, ele já é privilegiado por ser homem, né? Então, realmente, para que isso, né? Não precisa disso não. E é claro, assim, né? Eu sou a favor de facilitar também, né, o ingresso de pessoas que realmente têm dificuldade de entrar no mercado de trabalho, os deficientes, que eles têm uma dificuldade, o pessoal com outros tipos de doença patológica. Isso eu até concordo, mas essa medida provisória ela é um pouco incômoda para mim, né? Uma lei realmente muito pró-mulher, que realmente exclui de novo, né, os homens desses programas sociais aqui do governo. É claro que assim, né, eu não quero que as mulheres fiquem em casa, né, porque tem gente que interpreta mal também, né, não quero que elas fiquem em casa apenas servindo o marido, fazendo comida e tudo mais. Elas podem realmente trabalhar, buscar a sua vida, ganhar o seu dinheiro, mas no caso dessa lei específica, né, dessa medida provisória no caso, que realmente eu não concordo muito, porque ele tá privilegiando muito as mulheres no caso, né? E realmente os homens, foda-se, né? Tipo, dane-se, né? Os homens que se virem. E a última lei que eu anotei aqui é a Lei 11.340 de 2022, que é uma campanha de conscientização pelo fim da violência contra as mulheres. E, claro, faz referência ao mês de aniversário da Maria da Penha, essa golpista, né, que incriminou injustamente, né, o seu esposo, que foi condenado à prisão e tudo mais, e teve até uma lei só para ela, né, que foi a Lei Maria da Penha. Então é assim, é só coisa boa, né? E vai ser no mês de agosto. Então essa lei do que foi aprovada pelo Bolsonaro vai ser feita no mês de agosto, toda essa questão de dinheiro público para conscientizar, né, os homens na questão da violência contra as mulheres. Enfim, eu já não falo mais nada, né? Porque não tem nem o que falar, né? A própria lei já diz por si mesmo. E se tratando do governo Lula, o governo em que ele estava, no caso, que era lá em meados de 2006, ele criou a Lei 11.340 de 2006, no caso, que foi a Lei Maria da Penha, contra a violência doméstica e familiar física, né, psicológica, sexual, e por aí vai. Que já põe em xeque já a presunção da inocência, que você já tem que provar que você é inocente, e diferente do que era, né, pela presunção da inocência, que você é inocente até que se prove ao contrário. Então meio que se inverte os valores, né, pro lado das mulheres, mas enfim, né, esses governos, eles são muito pró-mulheres, muito misândricos, então eles acham que as mulheres com essas leis serão protegidas, sendo que o assassinato de mulheres, né, e de violência não vem diminuindo. Então não sei se essa lei realmente ela está sendo muito efetiva. Claro que eu também sou contra todo tipo de agressão e tudo mais, mas a lei da Maria da Penha ela é uma lei específica para a mulher, excluindo totalmente, né, realmente os homens, mesmo nos termos da lei, ela falando que também homens podem, né, podem entrar, né, no caso dessa lei, mas majoritariamente quem utiliza dessa lei da Maria da Penha são as mulheres. Nesses casos que eu falei, violência física, psicológica, sexual e tudo mais. Então é uma lei muito complicada. É claro que também a Maria da Penha
é uma mulher que incriminou injustamente o seu esposo, né, e agora carrega uma lei também ridícula com o seu nome. Então, assim, esse é o Brasil. Esse é o Brasil, país da misandria, infelizmente. E mais adiante, né, no ano de 2007, com a Lei 2513, é a lei que dá, né, 6 meses de licença maternidade para mães, né, que tiveram seus filhos. E também, né, o empregador, no caso, pode descontar do seu imposto de renda para ter, para assim, né, para dar esse tempo a mais para a mulher para poder ficar com a criança. O que era de 120 dias passou para 180 dias. Sendo que, né, pais ainda continuam pegando 5 dias, né, ou 20 se eles estiverem numa empresa cadastrada, né, no programa Empresa Cidadã. Então, assim, é muito complicado, né, porque as feministas, as mulheres, elas falam a respeito da licença maternidade, que eu acho válido, eu acho que tem que ter. É bom esse momento com a mãe, né, com a criança, e isso cria laços de afetividade importantes para o seu desenvolvimento, mas o pai também é muito importante nessa criação, né, dos filhos. Então, acredito que para ter essa desigualdade, acabar com essa desigualdade, teria que pelo menos aumentar essa licença paternidade dos pais também, porque também ia acabar com a desculpa de as mulheres elas têm dificuldade porque elas engravidam. Certo, mas se os homens têm o mesmo direito e talvez os mesmos dias que as mulheres, vai ser indiferente contratar um homem ou uma mulher. Porque se um homem for pai, ele vai tirar os mesmos dias que uma mulher que teve filho. Então, realmente, para mim, isso é igualdade. Mas, infelizmente, não tem, né? E defendo realmente a questão da licença maternidade, mas podia dar realmente um amparo maior para os pais também, que não são apenas reprodutores, né? Mas são importantes na criação e formação dos filhos, no caso. E um pouco mais adiante, no governo Dilma, que eu vou considerar aqui também, porque Lula e Dilma são muito parecidos, né? O Lula ajudou a Dilma a se eleger. Tivemos a lei do feminicídio, né? Essa lei realmente esdrúxula, ridícula, né? Que ela condena como crime hediondo, né? Qualquer assassinato de mulher por serem mulheres, envolvendo violência familiar e doméstica, né? Com a pena de 12 a 30 anos de prisão, agravando realmente, né? A pena só em caso de homicídio. Mas é uma lei muito complicada, porque qualquer mulher que morre já pode ser considerado feminicídio, sendo que não é. Sendo que, por exemplo, se eu tiver uma honradinha e eu a pegar traindo, é claro que eu não vá fazer isso, né? Nem ter uma honradinha, nem assassinar ninguém. E, por exemplo, cometer um assassinato contra essa minha companheira, pode ser enquadrado na lei do feminicídio, sendo que não foi um feminicídio. Eu não matei ela por ser mulher. Eu matei, no caso, né? Matei a figura de linguagem por ela ser sem vergonha, no caso, né? Então, tem umas complicações nessa lei que é um pouco complicado, né? Então, às vezes, o cara se ferra só por entrar nessa lei do feminicídio. E, assim, se bem que a lei do feminicídio também não diminuiu as mortes de mulheres. Então, meio que deu elas por elas também, né? E por último, a Lei 11.489 do ano de 2007, que é o dia, né, que o dia 6 de dezembro é considerado Dia Nacional de Mobilização dos Homens pelo fim da violência contra as mulheres. Ai, meu Deus do céu. É cada coisa que a gente vê, mano. Enfim, não faz o menor sentido pegar um dia para mobilizar os homens pelo fim da violência contra as mulheres. Bicho, não faz o menor sentido. Enfim, eu achei também esse aqui uma das piores também. É claro que também, em efeito, para nós homens não tem... Não vai ter tanto efeito em questão jurídico. Mas é uma lei, nada a ver também. Homenagear não, né? Criar um dia exclusivo para mobilização dos homens para o fim da violência contra as mulheres. Podia ser só contra a violência contra as mulheres, que já tá bom já, né? Mas agora o Bolsonaro já criou já o mês já de agosto também. Então, assim, é muito complicado, assim, né? E eu tava pesquisando também que não tem nada de leis para homens também, né? Só leis para mulheres. É muito complicado, então, né? Homens que se danem, as mulheres serão protegidas e amadas. É claro que também elas estão em maior número, também isso é válido, e eles fazem, não é porque eles querem prejudicar os homens, Bolsonaro, Lula e outros políticos.
eles querem mais angariar votos, porque eles são canalhas, e eles só querem continuar mamando na teta do governo. Então é muito complicado essa situação. Mas enfim, eu espero que goste do conteúdo, se inscreva no canal e também curta e compartilha também com os amigos que pensam da mesma forma. Tá bom? Até mais.